sociedade tem que ter equilíbrio. A ganância sem limite, certo? O egoísmo sem precedentes na história da humanidade, né, foi estruturado na nossa sociedade. O senador, outro dia eu vi o Cajuru falando, disse que um senador pode ir no restaurante e gastar, e no outro dia apresenta a nota, leva pai, mãe, filho, parente, gasta com bebida. Aí diz que foi comida. Exatamente. Ali eles podem aí. Então, quando a gente falou data venha, o bolo, ou seja, os impostos na sua totalidade, a sua divisão, está errada. O que sobra aqui para baixo são os farelos. Obviamente nós enxergamos daqui para lá e dizemos que está errado essa divisão. Mas eles de lá para cá dizem, não está correto. Certo? Tem que sobrar só o farelo para vocês. É essa sociedade injusta e desigual que nós estamos falando. E pedindo de você essa grande reflexão. Queremos uma sociedade com justiça. O professor adoece, não tem condições de se fazer um tratamento, Ailton. Aí fica fazendo vaquinha, Ailton. E às vezes a gente não consegue ajudar como gostaria. Uma grande parcela já vive no sufoco financeiramente. Então não é justo, Ailton. Nós estamos perdendo colegas, amigos, muitas vezes, né, por não ter as condições. Você chega no final da sua carreira, se aproximando ali, né? Foi acometido de uma doença gravíssima e você não tem como se cuidar, se tratar, viajar e assim por diante. É justo isso? Quando todo mundo que subiu, está lá no andar de cima, passou pelas mãos dos professores e não tem essa sensibilidade, só querem para eles privilégios. Deputado estadual aqui em Rondônia, Ailton, deputado estadual, eles acabaram de criar um auxílio alimentação de R$8.000. Brincadeira, né? Quando o auxílio alimentação do professor do estado é 252. É um absurdo. No município é R$500. É um pouquinho mais. Quer dizer, aí a gente vai questionar o que é que eles dizem. Nós temos recursos para fazer, até maior. Aí eu volto para o bolo, a divisão do bolo, né? Muito dinheiro está indo para um lado, para poucos, e pouco dinheiro está vindo para muitos. Quando é que nós vamos valorizar efetivamente o servidor público? Eis a grande questão. Então, é nesse sentido que a gente pede o quê? Uma grande reflexão do nosso povo. É verdade. E a gente só avança, Ailton, se a gente tiver essa consciência de classe. Nós vamos ser escada a vida inteira. Tudo bem que nós surgimos de uma colônia de exploração, certo? Os invasores que aqui chegaram, eles tinham uma única intenção: explorar qualquer riqueza que pudessem encontrar. Como de imediato não encontraram ouro, acabaram com o pau-brasil, levaram nossos índios, arara, papagaio, o que podiam vender, eles levaram. A única coisa que eles visavam era o lucro. 30 anos depois que aqueles chegaram, foi que eles resolveram invadir efetivamente, né? Dividindo o Brasil em capitanias hereditárias, que a gente sabe que foi a única reforma agrária que existiu efetivamente, corretamente, concretamente nesse país. E a gente até hoje enfrenta as grandes dificuldades quando nossos irmãos originários são expulsos de suas terras, né? Onde eles querem apenas viver em paz, porque o nosso irmão originário, ele é o quê? O guardião da floresta, né? Quando não houve e foi expulso esse guardião, o que é que a gente está assistindo no nosso planeta, né? Grandes chuvas aí, né? É verdade. Grandes desbarrancamentos e assim por diante, porque houve o quê? Um desequilíbrio. A natureza está tentando se reorganizar devido à grande destruição do homem. Então é isso que a gente pede, que é uma grande reflexão, certo? Somos filhos de Deus. Será que a gente não pode seguir o exemplo de Jesus? Em qual momento ele cobrou ou ele fez menção de lucro de alguma coisa, Ailton? Ele procurou os humildes, os simples, os excluídos,
dividir o pão, dividir o peixe. E a maioria desse povo, Ailton, anda com a Bíblia debaixo do braço. Eu até anotei aqui. Não adianta levar a Bíblia debaixo do braço se você não ama seu próximo. Então falta amor, Ailton. A ganância, o egoísmo, o individualismo, ele se estabeleceu de uma forma assustadora. Uma grande parcela do nosso povo passa fome. E para piorar o que está ruim, Ailton, sabe o que é que o governo do estado e o governo municipal estão criando uma história de voluntário, Ailton. Está entendendo? Os profissionais admitidos deverão atuar em jornada de 4 horas diária com remuneração de 60 reais por dia. São municípios, que nós vamos comentar daqui a pouco. Além de toda essa dificuldade, ao invés de eles honrarem o compromisso, né, contratando efetivamente, dando condições dignas e decentes para o cidadão, eles aproveitam a situação de dificuldade muitas vezes, Ailton, e criam esse chamado voluntário. Tu tá entendendo? Ganhar 60 reais por dia. Muita gente vai aceitar isso, porque quando você está desempregado ou está sem as mínimas condições, você vai aceitar. Eu vi algumas pessoas dizer isso para mim. Quem não tem 1 centavo, estão dando. Então eles se aproveitam, né? O poder se nutre da miséria e da ignorância. Isso é antigo também, hein? É verdade. Mas pleno século XXI, Estado e município que poderia dar exemplos. O Estado não faz concurso público há 10 anos. Mas tem um edital, Ailton. Tem um edital. Tá aqui, eu até imprimi o edital. A gente não vai ler, não vai tal, mas eu imprimi para a gente ver, né? Porque eles fazem um levantamento completo, por município, por disciplina aqui, né? Educação, que falta isso, que falta aquilo. Sim, mas agora, eu tinha tanto tempo para fazer isso, tá aqui. Eu peguei todo o edital, né? Imprimi ontem, para depois eu dar uma olhada. A gente depois comenta um pouco sobre essas duas situações de emergencial e de contrato voluntário. Para mim, isso é uma vergonha. Trate bem o cidadão. Faça o concurso público. A receita não dá, então tá errado. A divisão do bolo, Ailton. É isso que a gente tem colocado. Então vamos reestruturar. Como vamos reestruturar? Se a grande maioria que está no Senado, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, são grandes empresários. É por isso que o Estado se transforma em pai. No governo passado, era o padrasto que retirou